Olá, esse é o Frente a Frente, eu sou o Hildo Silva e você está na UniTV. O programa de hoje nós estamos trazendo a questão da saúde da mulher. Tubarão está recebendo nesta semana, será inaugurado nesta sexta-feira, dia 7 de março, a clínica Ódena. São 4 profissionais da área de medicina, especificamente da área de ginecologia, obstetrícia, cirurgia, atendimento, clínica. Nós estamos recebendo aqui a doutora Gabriela Thiele Ló e o doutor Mário Antônio Dorley. A doutora Gabriela é ginecologista e obstetra e o doutor Mário é ginecologista e cirurgião ginecológico. Tem ainda outros 2 profissionais que estão em atendimento no momento dessa entrevista. Há uma série de outros profissionais que atendem na clínica Ódena, que fica nas proximidades do Hospital Unimed, antiga Socimed, próxima à rótula do quartel. A clínica está sendo inaugurada com foco na saúde da mulher. Uma série de especialidades médicas estão integrando, estão orbitando os atendimentos para garantir o melhor atendimento, a melhor qualidade no atendimento, para garantir a saúde da mulher. Também neste sábado, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, já vamos aproveitar aqui para falar um pouquinho do Dia da Mulher aqui na UniTV. Todos os programas estão trazendo essa temática interessante. Vamos falar o mês inteiro sobre a saúde da mulher. Quero agradecer, doutora Gabriela, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre a nossa clínica. A clínica e a sua atuação, doutora. Doutor Mário, muito obrigado pelo senhor estar aqui hoje no programa Frente a Frente. Obrigado pelo convite. A gente está ansioso para falar sobre esse nossa nova filha. Um empreendimento. Um grande empreendimento. De onde vem o nome Ódena? Existe um manifesto, né, que vai ser apresentado amanhã na nossa inauguração oficial, né? Existe um por trás desse nome, né? Resumindo, vamos dizer que é ordem natural, né? É Ódena, ordem natural, a ordem natural da vida. E o nosso objetivo dentro da clínica é atender as mulheres em todas as fases da sua vida, desde a infância até a velhice, né? De 0 aos 100 anos. E aí a ordem natural da vida vai mostrando caminhos diferentes ao longo da vida. Então a gente tem diversos aspectos da vida da mulher em que a gente vai atender. A sua especialidade, a ginecologia e obstetrícia, ela trata de momentos específicos. Qual é o momento mais delicado? A obstetrícia é o ser mãe, é o momento em que a mulher gera outra vida? Dá para fazer uma relação assim? É que quando a gente trata de uma mulher com um bebê na barriga, a gente enxerga a mãe e não enxerga o bebê. Então a gente trata 2 pacientes sem poder ver um deles. Então é delicado desse ponto de vista, né? Que a mãe deposita aquela confiança na gente, de que tem que dar tudo certo, né? Na obstetrícia a gente não espera que dê nada errado. Então isso acaba se tornando delicado. O cuidado com a obstetrícia, ele tem que ser um cuidado delicado, justamente porque a gente está entregando para aquela família, não é só para aquela mãe, né? Para uma família, aquele novo ser que a gente não enxerga diretamente, mas que a gente precisa cuidar dele ao longo dos 9 meses. Então eu considero um momento muito delicado, não que seja o único momento delicado da vida da mulher, mas é um momento muito delicado, sim. A ginecologia, a menina começa, quando menina, como é que começa a ter contato, para as famílias entenderem, como é que começa a ter contato com o ginecologista, a criança, a menina? De uma maneira geral, as mães começam a se perguntar quando levar para um ginecologista quando a menina menstrua, né? Geralmente é assim que a mãe começa a se ligar de que talvez seja necessário. Aí quando arranja o primeiro namoradinho, que a mãe começa a perceber que as coisas já estão se encaminhando às vezes para uma iniciação sexual, elas acabam levando as meninas para o ginecologista. Mas a gente tem muitas doenças ginecológicas também na infância. Então, muitas vezes o pediatra acaba encaminhando a gente caso haja uma suspeita de doença ginecológica na infância também. Que tipo de doença, doutora? A gente pode ter tumores, né? Tumores no ovário, no útero, na vagina. A gente pode ter a puberdade precoce, que é quando a menina desenvolve pelos pubianos ou mamas antes do horário da época prevista, né? Ou até mesmo a menstruação, quando ela vem muito precocemente, que a gente considera precoce abaixo dos 8 anos de idade. E o período normal qual seria? Depois dos 8 anos de idade. O início da puberdade, porque a puberdade ela não começa com a menstruação.
A puberdade ela começa com o desenvolvimento do broto mamário, início dos pelos pubianos e depois de mais ou menos uns 2 anos vai culminar na menstruação. Então, quando a puberdade ela inicia antes dos 8 anos, a gente imagina que essa menina vai menstruar ali com uns 9 anos e meio, 10 anos. É muito precoce. Aí é precoce. É comum? Graças a Deus, não. E o que pode levar a essa precocidade, doutor? Olha, a gente tem que levar em conta vários aspectos, tá? Uma baixa estatura, porque a menina vai menstruar e vai ter o fechamento das epífises mais precocemente, então pode ser uma menina de estatura mais baixa. Tem a questão social, porque todas as meninas de 8 anos brincam de boneca, não fazem nem ideia do que é uma menstruação e aquela menina já está menstruada, tendo cólicas. Há um desenvolvimento corporal dessa menina, então é uma menina de 8 anos com peitos, com às vezes uma cinturinha, isso pode aumentar o risco de abuso sexual. Então tem vários aspectos que a gente precisa levar em consideração nessa puberdade precoce. Não é cultural, isso é hormonal, é um desenvolvimento humano, essa questão é a medicina que precisa tratar. Tem países onde os homens, as mulheres, as meninas são levadas ao casamento perto de 12 anos, 13 anos. Esse problema pode gerar sérios danos à criança. Na verdade, são coisas diferentes, né? Existe a questão cultural, em alguns países em que a criança casa cedo, né, com 11, 12 anos, na verdade ela já pode estar menstruada, ela já tem um ovário funcionante para ser mãe, inclusive, tá? Então, do ponto de vista de natureza, uma menina de 12 anos, ela pode ser mãe. Mas isso barra o crescimento, o desenvolvimento da própria figura, da própria estatura da mulher. Se ela já menstruou, não. Se ela já menstruou, ela vai crescer mais 8 centímetros, mais ou menos, e ali ela vai interromper o desenvolvimento, o crescimento. Então, hoje, a média mais ou menos das meninas menstruarem é por volta dos 11 anos. Então, ela menstruou ali com 11 anos, a gente entende que ela vai crescer mais uns 8 centímetros e vai parar. Se ela engravidar naquele período, que não é uma boa ideia, mas caso aconteça, não vai atrapalhar no desenvolvimento estatural dela. Isso aconteceria se fosse muito precoce. E eu falei aqui que a clínica tem outras especialidades que orbitam, talvez a palavra não tenha sido mais adequada, mas estão envolvidos no melhor atendimento, no atendimento integral. A origem desse empreendimento de vocês, com mais 2 sócios, Vamos falar quem são os outros 2 sócios? Doutor, o senhor pode nos ajudar? Quem são os demais sócios? Isso. Somos eu, a doutora Gabriela, a doutora Carla Favaro e o doutor Marcos Medeiros. Somos os 4 sócios fundadores da clínica. Muito tempo de maturação, de busca, de envolvimento até que chegasse essa data que vocês estão falando do empreendimento. A gente viu já imagens, fotos, a clínica está pronta, está operando. A inauguração oficial é amanhã ainda, mas ela já está A gente fez o nome chique, é Soft Opening, né? A gente começou a atender já na semana passada lá na clínica, justamente para entendendo aqueles pormenores que vão surgindo no dia a dia, mas a ideia já existe há mais de 5 anos, né? Nós temos uma foto do dia 8 de março de 2022. Nós 4 reunidos já pensando em Vocês estavam de máscara no 8 de março de 22? Não mais. 22 não mais. Ali, mas tinha acabado de passar a pandemia. Mas durante a pandemia a gente já conversava sobre isso, né? Esse tipo de atendimento. A gente teve uma conversa, acho que ainda antes, mas só foi uma conversa e não foi para frente, né? Mas a ideia foi... A semente foi plantada há muito tempo. Muito tempo já. E porque, claro, vocês têm experiência no dia a dia no atendimento às pessoas, às mulheres especialmente, notadamente por conta das especialidades que vocês buscaram na formação pós a faculdade, pós a universidade, a faculdade de medicina. Mas por que integrar esse grupo todo de médicos, doutor? Porque outras especialidades, inclusive o senhor pode dizer para a gente, porque eu estou dizendo para o nosso telespectador que há outros médicos, mas não se tem nenhuma especialidade. Quais são e por que essa busca de porquê de outras áreas, né? Sim. Porque assim como o desenvolvimento da ideia foi crescendo, inicialmente nós queríamos uma clínica para atendermos juntos. Só que aí a gente começou a perceber que existiam pontos que iam ficar vazios.
justamente para o atendimento integral. Até não sei se a palavra integral ela é tão adequada, mas um atendimento que consiga abraçar a mulher de uma maneira completa. E aí foi surgindo e a gente começou a perceber, bom, tem áreas na medicina e também áreas da saúde, não médicos, que o público principal é mulher. Por que que esse público principal é mulher? E aí a gente foi entendendo que na saúde da mulher, muitas vezes esses aspectos que envolvem outras especialidades são mais presentes. Um exemplo que parece não fazer tanto sentido inicialmente, cirurgia vascular. Mas é muito frequente queixas vasculares, varizes em mulheres. Então, aí a gente percebeu que tinha espaço, poxa, pode ser que isso seja algo que seja agradável para as nossas pacientes, nossas clientes, pensando na clínica, que tenhamos um cirurgião vascular. E assim, cirurgião vascular, cirurgião plástico, dermatologista é uma possibilidade de vir a ter, nutricionista. Na minha área, que trabalho muito com dor pélvica, eu já trabalhava junto com nutricionista e fisioterapeuta pélvica, percebemos que se encaixava bem. Nos pós-operatórios, por exemplo, o Dr. Marcos é mastologista. Ele sempre tem, junto de si, acompanhando a cicatrização das mamas, fisioterapeuta dermatofuncional. E a gente foi percebendo isso com o passar do tempo, né, Gabriela? Que a gente foi entendendo que, olha, a clínica, para ela fazer aquilo que a gente tanto anseia que faça pelas nossas pacientes, ela precisa ter mais gente. E aí foi crescendo, como um bolo que a gente colocou bastante fermento. Assim. Que bacana. Vou pedir licença à doutora Gabriela e ao doutor Mário para que a gente faça um pequeno intervalo e volte na sequência do programa Frente a Frente na edição de hoje. Você está na UniTV, eu sou Hildo Silva e nós estamos hoje conversando sobre a clínica Ódena, que está sendo inaugurado nesta sexta-feira, dia 7 de março, aqui em Tubarão. Já mantém atendimento nos últimos dias, mas vai ser oficialmente inaugurada na sexta-feira. A ideia dos 4 sócios, todos médicos, é a implantação de um ambiente que garanta atendimento à mulher. Haverá atendimentos também a homens, mas a especialidade da clínica é uma clínica da mulher. A gente volta em instantes. Frente a frente. Frente a frente. Já estamos de volta com o Frente a Frente na edição de hoje. Estamos conversando com a doutora Gabriela e com o doutor Mário. Ambos são ginecologistas, a doutora Gabriela é obstetra e o doutor Mário é cirurgião ginecológico. Doutor, começar com o senhor esse segmento do programa. A cirurgia ginecológica traz para a gente algum dos males que são tratados de forma cirúrgica no trato ginecológico. Na minha especialidade especificamente eu trato as doenças benignas, mas as mais comuns e que quase todas as mulheres já ouviram, já conhece alguém que tem mioma, sangramentos menstruais volumosos, doenças benignas do ovário como cistos, nódulos de ovário. A área que eu mais dediquei o meu estudo durante a formação, a endometriose, uma doença que tem muito tratamento cirúrgico, enfim, todos, assim como a clínica deseja tratar todas as fases da vida da mulher, na cirurgia ginecológica, em todas as fases, tem doenças que têm prevalências importantes com tratamento cirúrgico. Há muitos casos de crescimento de cistos que depois do período menstrual eles podem recrudescer. Sim. Mas há muito pânico. Uma mulher, quando recebe uma informação dessas, ela pode assustar, porque um crescimento desordenado de um pedaço, de uma parte do seu ovário, em geral assusta. E há muita desinformação. Como é que é o tratamento disso, doutor? Dentro da clínica, no momento que tem que dar uma informação que aquela questão ela é passageira, ela é momentânea, de acordo com o ciclo menstrual. Tem um pouco disso? Tem muito disso. Os cistos de ovário, né, que são isso que com o decorrer do ciclo menstrual podem desaparecer, inclusive,
eles são extremamente frequentes. As mulheres fazem ultrassonografia transvaginal por outros motivos, por exemplo, e aparece lá no ovário que tem um cisto. E quando nós recebemos o laudo de um ultrassom, não nos espanta. Só que a paciente, ela não sabe disso, então assusta muito. Aí pesquisa na internet, cisto de ovário, e sempre vai vir as piores informações, né? As mais alarmantes, acha que está com câncer, uma doença grave. E a parte boa para a gente é que nós estamos ali, tiramos o piano dos ombros, né, da paciente. Ela chega muito assustada e conforme vai transcorrendo a consulta, a gente só traz alívio. Quando é um problema como esse, que é passageiro, benigno. O importante é justamente mostrar para a paciente que existem informações que ela não tinha tido acesso. Muitas vezes é na conversa, né, com amigas que aumenta o alarme sobre alguma coisa. E avaliam o resultado do exame sem ter nenhum preparo para fazer aquilo, sim. E isso só aumenta o pânico, o pavor. Sim, mas é muito difícil a pessoa receber o exame e não ir olhar ele, né? Todo mundo acaba tendo curiosidade. Então... E a internet hoje é um bom inimigo da boa informação. Para quem não sabe procurar. Na verdade, é uma faca de dois gumes. Tem muita informação boa na internet e em todos os locais tem bastante informação boa. Só que o que acontece, logicamente tem informações ruins, tem as informações que são irreais, mas o principal é informações verdadeiras, informações reais, mas que são alarmantes, né? Então, se você pesquisar no Google, por exemplo, o principal buscador que a gente tem, né, cisto de ovário, muito provavelmente o que vai aparecer nos primeiros 5, 10 sites ali é falando sobre câncer de ovário. Mas é porque isso é mais alarmante, então tem mais pesquisa, tem mais cliques e o famoso algoritmo, né, vai jogar aquilo ali para mais evidência. O que eu costumo recomendar para as pacientes é busque informação na internet. Poxa, está na palma da nossa mão, informação é algo importante, mas procure validar ela. Viu uma informação, ficou assustada com aquilo, veja qual é a fonte, onde foi citado aquilo. E uma boa estratégia muitas vezes é procurar sites de entidades médicas. O site da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ou o site da Sociedade de Endometriose, ali, Sociedade de Ginecologia de Endocrinologia Ginecológica. Ali você vai ter, certamente nos sites, abas e locais com informações para pacientes. Aí falando de maneira clara para um público que não é técnico no assunto e que vai tirar um monte de dúvidas, deixar mais tranquilo e também alertar quando é necessário que o alarme soe. Né? Mas tem muitos casos que a pessoa avalia um resultado de um exame e não tem condições de avaliar qual é a veracidade daquilo, se é temporário, se não é temporário aquele cisto. Esse é o momento de procurar, de qualquer maneira tem que procurar o seu médico. Voltar ao médico, até porque fez o exame, tem que voltar lá. Exatamente, Volta para entender se aquilo é normal, se aquilo é algo que precisa de tratamento ou não. Esse é o principal. Mas nesse intervalo entre pegar o exame e chegar ao dia da consulta, para que não se passe ali 1, 2 semanas de pânico, a internet pode ajudar. Eu acho válido, existe muita informação boa. Tem que saber o que buscar. A dica que eu costumo dar é essa, procurar sites confiáveis. E aí os sites de sociedades médicas costumam ter boas informações. Doutora, no primeiro segmento a gente falou aqui sobre o início da puberdade, a senhora pontuou muito bem a diferença entre puberdade e a menstruação e a fase menstrual. Nos últimos tempos é obrigatório, a senhora que é obstetra, é obrigatório que haja na sala de parto um pediatra também, que vai cuidar do bebê. Então, até aqui, a senhora, na sua atuação, muitas vezes deve ter ficado responsável pela mãe e pelo bebê, mas recentemente já tem um outro profissional que fica na recepção ao recém-nascido e vai tratar dessa criança. Isso facilita o atendimento à mãe, porque um profissional cuida do recém-chegado e o outro cuida de quem preparou aquela criança para o mundo. Que avaliação a senhora faz desse trabalho, dessa divisão de trabalhos
Dentro da sala de parto, doutora? Eu, desde que comecei a atuar como ginecologista e obstetra, procurei hospitais onde sempre tivesse pediatra em sala de parto. Tá? E então aqui em Tubarão, pelo menos no mínimo há 10 anos, acho que até mais, a gente tem pediatra em sala de parto e normalmente são os neonatologistas, né? Os médicos da UTI neonatal. E eu acho que não é só... É importantíssimo, né? É crucial que tenha, porque no momento em que eu estou ali, enquanto a gestante é aquela coisa que eu falei, eu estou cuidando dela e do seu bebê dentro dela. A partir do momento em que o bebê é outro ser, que ele se desprendeu da mãe, ele precisa de um atendimento integral do especialista. Especializado. No bebezinho. E aí a gente tem os pediatras. E eu não posso desassistir a mãe, porque logo depois do nascimento a gente precisa retirar a placenta, a gente precisa revisar se teve alguma laceração, no caso de parto normal, ou eu preciso seguir com a cirurgia, né, caso seja uma cesariana. Eu não posso abandonar a mãe para avaliar o bebê, né? Então é importantíssimo que tenha cada segmento responsável por uma coisa. O anestesista está ali para cuidar do bem-estar da mãe e cuidar da sua anestesia. Eu estou operando ou assistindo um parto e o pediatra está ali para recepcionar o bebê. Então a gente aqui na nossa cidade está bem amparado, os nossos 2 hospitais têm pediatra em sala de parto em todos os nascimentos. Mas hoje é obrigatório isso? É obrigatório, mas a gente sabe que em hospitais menores, em alguns lugares mais afastados, não tem. Pode haver tem. dificuldade por falta de profissional. Uhum. E aí, infelizmente, o profissional mais capacitado fica responsável, tanto pela mãe quanto pelo bebê. Então, o obstetra fica responsável por atender a mãe e atender o bebê, o que eu considero muito arriscado. A senhora falou sobre a cesárea e sobre o parto normal. Há casos em que a cesárea é obrigatória? Sim, existem as indicações absolutas de cesariana. Por exemplo, uma placenta prévia, em que a placenta está na frente do canal da saída do parto, né? Então tem a vagina, o colo uterino, tem a placenta na frente da cabeça do bebê. Então é uma indicação absoluta a passagem do bebê, ele não vai passar através da placenta, isso é uma indicação absoluta de cesariana. Por exemplo, se a paciente já fez alguma cirurgia ginecológica para retirada de um mioma, em que ela fez um corte grande no seu útero, isso aumenta muito o risco de ruptura uterina durante o trabalho de parto, então também é uma indicação absoluta de cesariana. Presença de herpes genital ativa no momento do trabalho de parto, é uma indicação absoluta de cesariana. Então temos algumas indicações absolutas sim de cesárea. Há casos que não há opção, tem que ser cesárea. Tem que ser cesárea, são raros, tá? Considero que no geral, mais de 90% dos bebês teriam condições de nascer de parto normal. Apenas 10% precisariam de uma cesariana obrigatoriamente. Há muitos casos em que a mãe é que prefere que haja a cesariana. Aí hoje a gente tem muitas mulheres desejando a cesariana e aí acaba sendo uma via de parto de escolha da paciente, mas não que tenha uma indicação obstétrica para tal. Teve um momento na história da medicina e dos partos recente, eu imagino, que havia uma predisposição de hospitais, de pacientes, de médicos para que houvesse cesariana. E que cresceu muito o número de partos com cesariana. Hoje, a senhora pode estabelecer uma relação entre partos normais e cesáreas como média nos últimos atendimentos, aí, últimos 2, 3, 5 anos? A gente tem que levar em consideração se é um hospital particular, né, convênio particular, ou se é um hospital SUS. Porque no hospital particular, a grande maioria ainda é de cesariana, tá? No hospital SUS, por a gente ter muitas políticas de incentivo ao parto normal, né, pelo próprio Ministério da Saúde, que recomenda o parto normal por ele ser mais saudável para a mãe e para o bebê. Então tem muito incentivo, até financeiro, para os hospitais que tem mais parto normal. Aqui na nossa cidade, o Hospital Nossa Senhora da Conceição é um hospital referência. Então a gente atende toda a Murel do ponto de vista de gestações de alto risco. Então a gente acaba tendo uma média maior de cesarianas por conta disso. Eu acredito que 30% a 40% de cesárea e 60% mais ou menos de parto normal ali, que é um hospital SUS, mas ao mesmo tempo, como a gente lida muito com alto risco, a gente acaba que opera muito mais as pacientes. Ele faz o papel de hospital regional, né? Porque é o maior hospital da região e que atende a gente atende pacientes públicas. de Torres a Garopaba, né? Então muita gente vem de toda a Murel e mais, né? Até pessoas que nem seria a nossa referência, que
Por exemplo, Garopaba, referência a um hospital regional de Florianópolis, ou a Carmela Dutra. Eles vêm para o nosso hospital ganhar aqui também. Mas há uma tendência, como tu estava falando da mudança, né? Hoje a gente fala muito mais sobre o parto normal, as mulheres têm procurado saber mais sobre a sua saúde e se informar a respeito do parto. Antes tinha uma coisa muito, parto dói, parto é horrível, faça uma cesárea, porque isso é como se fosse elitizado, né? É chique ter uma cesárea. Na verdade, é muito mais seguro para a mãe e para o bebê ter um parto normal, do ponto de vista de recuperação após, retorno às suas atividades normais, a recuperação uterina pós-parto, a amamentação pós-parto, tudo isso é muito mais saudável ter um parto normal. Então, hoje, as mulheres, mesmo mulheres com poder aquisitivo alto, que teriam condições de pagar uma cesariana, por exemplo, acabam optando pelo parto normal por saber que aquilo é mais seguro para si. Então a gente está percebendo esse retorno ao parto normal, o que é bem interessante. Este é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos para continuar a entrevista com a doutora Gabriela e o doutor Mário sobre a Ódena e também sobre o trabalho que eles fazem na ginecologia, obstetrícia, no atendimento à mulher. O mês da mulher, que é o mês de março, a inauguração da clínica no dia 7 de outubro e essa entrevista sendo gravada nesta quinta-feira, o dia que ela acontece a primeira exibição aqui na UniTV. Nós estamos fazendo essa relação, a saúde da mulher, a inauguração desse novo ambiente qualificado de atendimento à mulher na cidade de Tubarão. A gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente. Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Na edição de hoje, estamos falando sobre a clínica Ódena, que está sendo inaugurada nas proximidades do Hotel Ibis, perto da rótula do quartel, naquela região da cidade que tem crescido e tem sido desenvolvida com muita vitalidade, com muita força, especialmente na área da saúde, por conta da presença do Hospital Unimed e de outras clínicas especializadas que acontecem lá. A clínica Ódena é ordem natural, como nos disse aqui a doutora Gabriela, é uma clínica que está posta, que vem à cidade para qualificar, melhorar, garantir um atendimento quase que integral à mulher, em todas as fases da vida, de bebê aos 100 anos. Ou mais. Ou mais. Mas atende também homens. Entendemos. No caso do homem, a gente estava comentando aqui, o senhor e a senhora comentando, doutor, há caso de câncer de mama no homem. É um dos exemplos de um possível atendimento lá na clínica Ódena de homens. Um dos médicos que atende lá, que inclusive é um dos sócios, o Dr. Marcos, é mastologista. E existe câncer de mama no homem, que é raro de acontecer, mas ele existe. Então, vai procurar o atendimento, vai ser um mastologista que quase que na totalidade dos mastologistas no país são ginecologistas. Fizeram a formação inicial em ginecologia. Então, não é algo impossível, não. Os homens, infelizmente, pensam que não existe câncer de mama em homem, mas existe. Se tratado em tempo, terá solução. Mas Sim. se for relegado, se for deixado de lado, ele, até por desconhecimento, ele pode ser fatal. Sim. Tem essa tendência de ser mais grave justamente por isso, né? E muito é associado principalmente a mutações genéticas. Então, tem não é a minha área principal, é do Dr. Marcos, mas ele tem uma possibilidade de gravidade ser mais grave por se desenvolver com mais velocidade. Então, é algo muito grave. Se um homem percebe que tem alguma nodulação próxima ao mamilo, que não existia antes, tem que procurar muito rapidamente o médico. As mulheres estão mais treinadas ou mais preparadas, mais ligadas nesse tipo de autoexame. Doutora, uma questão que para a senhora pode parecer comum, simples, para alguém em casa e para um jornalista pode parecer um diferencial. Uma pessoa, uma mulher que coloque prótese de silicone e depois venha
a engravidar, tem algum impacto negativo na amamentação? Pode ocorrer algum dano, algum problema fora do planejado? Geralmente não, tá? Geralmente as próteses elas têm sido colocadas abaixo do músculo, então não interfere em nada nos ductos mamários, né? A gente percebe uma dificuldade na amamentação nas mulheres que fizeram redução mamária, mais do que nas que colocaram prótese. Porque para reduzir o tamanho da mama, né, que a gente chama de mamoplastia, muitas vezes precisa lesionar os ductos mamários e isso pode interferir na amamentação posterior. Mas hoje a gente também tem muita consultora de amamentação, banco de leite, pessoas especializadas tentando ajudar as mulheres a amamentar, né? Mesmo as que têm mais dificuldade, estimular as mamas para amamentar. E no caso da redução, quando é que é recomendado reduzir o tamanho da mama? Quando são mamas muito pesadas, né, pode causar dores nas costas, às vezes necessidade de sutiãs muito pesados, aquilo causar muita dor e desconforto para as pacientes. E também pela questão estética, né? Tem algumas mulheres que não têm questões de dor, alteração física, mas esteticamente não gostam das suas mamas e querem reduzir. Então também é uma possibilidade. É comum? É bem comum. A clínica, ela não faz, o atendimento lá é ambulatorial e consultório. Não há cirurgia, não há indicação, mas aí terá que ir para uma sala especializada no centro cirúrgico. Todos nós atendemos ali na clínica a questão ambulatorial e se há indicação cirúrgica, a gente encaminha para alguns dos hospitais da cidade. A gente faz em algum centro cirúrgico apropriado daí. E os 4 profissionais e outros profissionais que atendem na clínica também têm acesso aos hospitais. Acesso aos hospitais para fazer esses atendimentos. Sim. Ou então chama colega para fazer, indica para outro profissional ajudar nessa cirurgia ou não? Em geral vocês mesmos fazem? Depende, assim, por exemplo, quando que a gente começou a pensar na clínica, né? Por exemplo, o Mário é cirurgião ginecológico, ele não opera sozinho. Então, além de outros profissionais que auxiliam ele, eu auxilio ele também. Então, eu não faço a cirurgia propriamente dita, mas eu encaminho as minhas pacientes para ele e muitas vezes eu tô lá junto, operando com ele. Então, a gente passa paciente para o outro, né? Então, às vezes eu não faço uma coisa, mas ele faz. Então, essa minha paciente, ela vai sair do meu consultório e já vai consultar com o Mário. Dali, ela já vai ser encaminhada para a cirurgia. Talvez eu esteja operando junto com ele naquela cirurgia. Ou, às vezes, a paciente fez uma cirurgia de endometriose com ele, por exemplo. Engravidou. Ele não faz obstetrícia, mas eu e a Carla e o Marcos fazemos. Então, ele já encaminha para nós, para dar sequência na parte obstétrica. Então, a clínica surgiu disso, de a gente já fazer esse... como é que eu posso dizer? Essa transição de pacientes, né? Esse trânsito de pacientes entre nós. Então, a gente só unificou, deixamos todos nós juntos e ali fica mais fácil com que a gente mande uma paciente para para outro. Eu estou com uma paciente gestante, tem muitas varizes. Ali dentro da clínica já tem o cirurgião vascular, ou ele vai operar aquela paciente, ou vai encaminhar para quem possa operar, caso ele não seja especialista em determinadas áreas. Então, a gente sempre tem para quem encaminhar, uma pessoa com quem a gente confia para dar seguimento ao acompanhamento daquela paciente. No caso da gravidez, ocorre uma transformação muito grande do organismo da mulher. Já o Dr. Mário falou há pouco, agora a senhora tocou no tema de novo. É natural que ocorra um crescimento, um volume maior de varizes, porque as varizes muitas pessoas temos, né? Uhum. Mas é possível que a gravidez agrave um pouco esse quadro e as mulheres enfrentem maior volume de varizes por conta desse estado de gestação? A própria gestação, ela altera o nosso sistema circulatório, né? Isso fisiologicamente falando, para poder nutrir todo aquele útero e gerar aquela vida. Conforme a gravidez vai passando e a barriga vai crescendo, vai atrapalhando o retorno venoso, então o retorno do sangue que está lá no dedinho do pé, ele tem que voltar para o coração. Só que tem uma barreira, que é o útero, pressionando e atrapalhando esse retorno para o coração. O que isso ocasiona? Maior tensão nos membros inferiores. Como que a gente visualiza isso clinicamente? Varizes, hemorroidas, às vezes a varize é na perna, às vezes é na vulva. Então, edema, inchaço, né? Então, as grávidas é bem comum a gente enxergar
o pezinho mais inchado, o tornozelo inchado, porque são questões circulatórias que são dificultadas pelo útero gravídico. Por conta do crescimento. Volume, o crescimento que o bebê provoca no Ele abdômen. atrapalha o retorno do sangue para o coração e acaba acumulando nas partes mais inferiores do corpo. Dias como esses que estamos vivendo, de extremo calor, de muito calor, chega a ter 39 graus na rua, no carro, a gente chega a estar lá a 40, 41 graus. Complica ainda mais a situação? O dia é muito quente e é prejudicial? Com certeza. As grávidas, né, falando desse nicho, assim, são seres muito encalorados e elas já são mais inchadas, né, por conta desse aumento do útero. Em dias muito quentes, elas se sentem muito desconfortáveis. Elas ficam mais inchadas, a pressão arterial da grávida ela é um pouco mais baixa e aí o calor também abaixa um pouco mais a pressão. Então, estar grávida nessa época do ano, por experiência própria, não é uma boa coisa. A gente fica inchada, fica impotência, sensação de desmaio, é bem difícil. Além do ar-condicionado, em caso no trabalho, porque muitas mulheres trabalham até o momento do parto. Sim. O que mais é possível fazer, doutor, para suportar tanto calor? Na verdade, tem que usar roupa bem leve, né? Tentar procurar ambientes bem ventilados, com ar-condicionado, evitar se expor ao sol quente em horários de maior calor, evitar consumir bebidas quentes, café, chá. Então, sempre bastante água, bastante hidratação, bastante fruta. E uma alimentação bem leve. Mais leve, sim. Doutor, a endometriose, assusta essa palavra? Assusta? Que problema é esse que gera discussão, gera desconforto, gera sofrimento? Assusta muito. Algumas pacientes entram em pânico só de fazer o exame e aí ver o resultado, ver essa palavra escrita ali assusta bastante. É uma doença que, infelizmente, muitas pessoas acabam associando a doenças malignas, ao câncer, quando ela não é uma doença benigna. Ninguém morre por causa de endometriose, né? Mas que prejudica demais a qualidade de vida. E especialmente o maior medo que as mulheres têm quando recebem esse diagnóstico, ou fazem como você falou no outro bloco, né? Pega o exame e olha, está escrito endometriose. É o medo da infertilidade. Que realmente existe uma associação grande entre endometriose e infertilidade, apesar de não ser uma sentença final, né? De que uma mulher com endometriose vai ser infértil. Mas isso é o que mais dá medo. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, coincidentemente, com um quadro gravíssimo de endometriose, com sinais claros de que teria dificuldade para engravidar, alguns exames que a gente faz para avaliar se ela tem uma boa reserva ovariana, que se ela vai ovular de maneira adequada, estava ruim, e ela teve uma gestação espontânea. Mas quando pega esse diagnóstico, apavora a mulher. Uhum. E traduz para a gente, doutor, o que é endometriose? A endometriose? Muita gente pode não ter o conhecimento. A endometriose, ela surge... primeiro é importante entender de onde vem esse nome, que aí entende o que é a doença. O útero ele é dividido em camadas. A camada mais externa recebe um nome, a camada da parede dele recebe outro, e o revestimento interno do útero, já que ele é um órgão oco, cresce um bebê ali dentro, né? Esse revestimento interno é chamado endométrio. E ele só deve existir, as células do endométrio, esse tecido só deve existir dentro do útero. Quando é encontrado focos com presença desse tipo de célula em outros locais fora do útero, isso é a endometriose. Então são células normais, benignas, que estão no local errado. E aí promovem uma série de sintomas que prejudicam a qualidade de vida e a fertilidade, como eu falei. Tá certo. Esse é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva, estou conversando com a doutora Gabriela e o doutor Mário. Eles são da clínica Ódena, que vai ser inaugurada nesta sexta-feira aqui em Tubarão. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos para continuar e para encerrar o programa de hoje, o Frente a Frente na edição de hoje. Até já. Frente a Frente. Frente a Frente. Estamos de volta com o programa Frente a Frente, na edição de hoje, falando sobre a saúde da mulher.
e sobre uma novidade na cidade, funcionando há alguns dias, está sendo inaugurado nesta sexta-feira a clínica Ódena, a ordem natural, como explicou aqui a doutora Gabriela, e como vai ser anunciado nessa sexta-feira para quem estiver no evento de inauguração da clínica que funciona na região do hospital da Unimed, a região próximo ao IBS, perto da rótula do quartel, naquela região da cidade de Tubarão. Uma região que tem crescido bastante, agora com a ponte para Capivari, facilitou bastante o trânsito e parece que vai melhorar mais ainda quando houver o final da obra que a CCR está fazendo na montanha ali na frente da Tractebel, da Engie, agora Diamante, porque por ali vai ser acesso à cidade. É possível quem vem do norte do estado fazer o contorno no acesso a Capivari, pega a marginal, entra na frente da Diamante e sai na ponte para acessar Tubarão, vai facilitar muito o trânsito. Esperamos que proximamente, é uma obra que está acontecendo e que vai melhorar a vida de usuários do trânsito, que somos todos nós, na verdade, né? A doutora Gabriela, o doutor Mário estão aqui falando com a gente sobre a saúde da mulher. Eu gostaria que a gente tocasse num ponto, nós falamos da endometriose e eu comentei aqui que quem não teve, especialmente pessoas que têm menos cabelo ou cabelos mais brancos como eu, a barba branca, algum colega de trabalho, alguma colega de trabalho que tenha sofrido muito durante o período menstrual. Possivelmente essa fosse a endometriose. Doutor, quais são os eventos que mais causam sofrimento à mulher em períodos específicos, como a menstruação, como alguma fase da vida, doutor? No período menstrual, a dor, no caso, infelizmente é muito comum, mulheres com dor durante a menstruação, e as menstruações volumosas, que também atrapalham bastante a qualidade de vida. Então, antes da menstruação tem o período pré-menstrual, que também é bastante desconfortável para algumas mulheres e que também pode atrapalhar na vida social, vida de trabalho, como a gente estava falando no intervalo, né? Pacientes, mulheres que eventualmente acabem faltando, precisando faltar ao trabalho, ou vão até o trabalho, mas não conseguem desempenhar a sua função por conta desses sintomas. Infelizmente é bastante comum e muitas vezes a mulher acha que aquilo é o fardo que ela precisa carregar para a vida. E quais são os casos que geram dor? Quais são as alternativas na literatura médica que pode indicar isso ou aquilo? A endometriose é a principal causa de dor, de cólica menstrual volumosa. Existem, os miomas podem causar também, por volumes de sangramento pode causar dor. Existe uma outra doença muito similar, muito parecida com a endometriose, que é a adenomiose, que causa muita dor também. Infecções, logicamente, né? Infecções ginecológicas que podem trazer muita dor. Uhum. O senhor falou em menstruação volumosa. Doutor, a mulher passa a vida, né, toda a maturidade, até chegar à maturidade, desde que muito jovem começa a menstruação. Essa menstruação volumosa ou não, acaba eliminando muitos metais, muitos elementos que são essenciais à mulher. Isso altera cálcio na gestação, todos os elementos, todos os metais que a mulher elimina e que constantemente ela perde e por conta da menstruação, ela prepara o organismo para gerar o bebê, não gera, põe tudo fora. Então, volta no mês seguinte, todo o processo novamente. Isso gera um desequilíbrio. E quando a mulher chega à menstruação, que cessa, chega à menopausa, quando cessam as menstruações, ela precisa buscar uma reposição, ela precisa recompor o organismo para chegar à idade, à velhice, em melhores condições. A medicina tem trabalhado muito isso, os profissionais da medicina têm trabalhado muito isso, mas muita gente ainda não tem informação. O que é preciso fazer? Muitas mulheres comemoram o final da menstruação com a menopausa, passam aquele período do fogacho e ficam em casa como se nada tivesse acontecido.
É preciso buscar informação, fazer avaliações e buscar alguma reposição? É comum reposição? Na verdade, quando tu falou que a mulher está menstruando e tem um desequilíbrio, na verdade ela está em equilíbrio, né? Então a gente tem o nosso ciclo menstrual completamente equilibrado para que no final do mês, caso a mulher não engravide, ela menstrue. Aquilo é um ciclo muito bem equilibrado hormonalmente falando. Tá, desculpa se eu me expressei mal. Então, tantas menstruações ao longo da vida podem gerar um desequilíbrio lá mais na frente por ela ter eliminado muitos materiais. Não, assim, o que acontece é que a gente está equilibrado ali com a questão da menstruação. E aí, quando a gente para de ter esses hormônios na maneira correta e estão equilibrados, né, mensalmente, a gente entra numa fase de desequilíbrio, que na verdade é a menopausa. O que é a menopausa? É a deficiência hormonal pela falência ovariana. Então, como a gente nasce com os nossos folículos e vai gastando eles ao longo da vida, os folículos são os precursores dos nossos óvulos, né? Então, a gente nasce com milhões de folículos dentro do nosso ovário e ao longo da vida a gente vai gastando, ovulando, gastando. O número é limitado. É limitado, a gente não produz nenhum. Diferente do homem, que o produz número de óvulos é limitado. Limitado, e a gente só vai gastando ao longo da vida e não existe forma da gente economizar isso. Ah, vou usar anticoncepcional contínuo, então não vou menstruar, não vou ovular, então não vou guardar os meus óvulos. Infelizmente não tem como isso acontecer. A gente vai gastando os nossos óvulos ao longo da vida. Essa é a ordem natural. Pela ordem natural da vida, e vai chegar um momento em que a gente não tem mais aqueles óvulos. Mesmo com hiperestímulo cerebral para estímulo, né, para o ovário funcionar e liberar um óvulo, isso não acontece, porque não tem mais folículos. A perda da produção ovulatória faz com que haja uma diminuição da produção de certos hormônios, como estrogênio e progesterona, né? A queda desses hormônios é que causam vários sintomas menopáusicos, né? Isso é variável entre as mulheres. Tem mulher que nunca sentiu um calorão na vida, né? Que é o fogacho. Nunca passou a menopausa como se nada tivesse acontecido. Parou de menstruar e foi isso. Outras são muito sintomáticas e não é só o calorão. Calorão, é suador noturno, irritabilidade, labilidade emocional, ou seja, horas está muito... Irritabilidade também, doutor? Irritabilidade, às vezes chora demais, é uma eterna TPM, vamos dizer assim, muita insônia, então acorda cansada. Quanto mais cedo começa o período da ovulação, a menstruação, mais cedo pode começar ou não tem relacionamento? Não tem relação com isso, tá? Então, independe da idade da menarca, a menopausa ela já está pré-estabelecida na tua genética. Há uma associação entre as nossas mães, nossas irmãs, então se tu tem uma mãe que teve uma menopausa precoce, talvez tu tenha um fator genético para também desencadear uma menopausa precoce. É só um indicativo, não quer dizer que vai acontecer. Que não quer Mas dizer. A partir de que momento pode começar a haver o período da menopausa? A partir dos 40 anos a gente já não considera mais menopausa precoce. A média da mulher brasileira é 51, 52 anos. Né, para começar o período, e a gente tem a menopausa, ela é um marco temporal, é a nossa última menstruação, assim como a menarca é a primeira, a menopausa é a última. Mas como é que eu vou saber que essa foi a última? Quando a gente olhar para trás e faz um ano que eu não menstruo mais, então eu menstruei, por exemplo, dia 7 de março de 2024, hoje é dia 7 de março de 2025 e eu não menstruei mais, então a minha menopausa foi dia 7 de março de 2024, Isso é um marco temporal. Só que é lógico... E pode haver uma irregularidade, pula 2 meses, vem, pula 3 meses, vem... Isso é o período climatérico, né? A transição menopausal, em que anos antes de a gente chegar efetivamente na menopausa, a mulher já começa a ter deficiência estrogênica e de progesterona, e aí começa a sentir os sintomas, seja eles os calorões ou a irregularidade menstrual. A irregularidade é um dos sintomas. É um dos sintomas. No início, a gente tem um aumento de fluxo, um aumento de quantidade de dias sangrando, um aumento de quantidade de fluxo sanguíneo, e depois ele vai rareando. Então, menstrua 1 mês, 2 não, menstrua, 2 não, e assim vai até que não menstrua mais. É complicado. E aí tu me perguntou, que eu até acabei não respondendo, se todas as mulheres necessitam de reposição hormonal, né? Sim. Colocar todas as mulheres numa mesma caixa é fazer uma medicina muito pobre. Dizer que todas as mulheres precisam da mesma coisa
Não é verdade, né? Tem mulheres que não vão precisar de reposição hormonal. Tem mulheres que sim, que vão precisar de reposição hormonal. Tem as que não podem fazer reposição hormonal. E aí, coitadinha da que não pode. Não, a gente tem inúmeras possibilidades de tratamento para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida daquela paciente que não pode, às vezes, fazer uma terapia hormonal. Então, não é tudo igual para todas as A alimentação pode ajudar. Alimentação, exercício físico, né? Quanto mais musculação, ganho de massa muscular, melhor vai ser a qualidade de vida dessa paciente. Então, tem outros aspectos que na nossa clínica a gente pensa nisso, né? Tem a nutricionista que vai nos ajudar nesse aspecto, tanto na endometriose quanto na menopausa. Tem a fisioterapeuta, que às vezes uma mulher na pós-menopausa, até por flacidez da musculatura pélvica, pode ter incontinência urinária. Essa fisioterapeuta pélvica pode nos ajudar nisso, em fortalecimento da musculatura perineal. Então, são vários aspectos que a gente, pormenores que podem acontecer ao longo da vida e que a gente vai tentando resolver conforme a queixa da paciente. Não é só porque parou de menstruar que vai precisar ter uma bula lá, né? Para todo mundo eu prescrevo a mesma coisa. Não é bem assim. Não, precisa fazer uma bateria de exames, um levantamento. Uma avaliação. Uma anamnese competente para saber o que está acontecendo e ver qual é a solução para cada caso. A terapia hormonal, lógico, ela é maravilhosa. Ela melhora muito a qualidade de vida das pacientes, ela diminui muitos riscos, mas ela precisa ser bem indicada. A clínica Odena vem para trabalhar essas questões todas. É o que a gente espera. Pelo que eu sei, estão trabalhando para isso. Doutora Gabriela Thiele Ló, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente de hoje. Sucesso à frente do empreendimento que vocês estão inaugurando na cidade e para a cidade. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre a especialidade que eu escolhi, que eu tanto amo, e falar desse nossa filha, né, que a gente criou com tanto carinho e está dando de presente para vocês, né? Venham nos visitar. Que bacana. Doutor Mário Antônio Durli, em geral uma gestação leva menos tempo do que vocês levaram para gestar esse empreendimento. Bem menos tempo. Menos tempo. Mas é que a gente cuidou com tanto carinho, ficou pensando em cada detalhezinho, que aí foi uma gestação bem longa. Que bacana. Doutor, muito obrigado pela sua vinda ao programa de hoje. Muito obrigado pelo convite. A gente fica muito entusiasmado em falar sobre a Odena. Como eu digo para algumas pacientes que a gente atendeu já essa semana, como quando a gente está com uma casa nova, que a gente quer mostrar cada detalhe, quer falar o tempo todo sobre isso. Então, agradeço o convite para a gente vir aqui para falar sobre ela. Espero que tenha trazido questionamentos interessantes e que tenha dado a oportunidade para que vocês falem sobre aquilo que se prepararam a vida inteira, a vida profissional inteira, como médicos que são. Muito obrigado pela presença da doutora Gabriela e do doutor Mário. Muito obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Frente a Frente. Continue com a programação da UniTV. Nós aqui fazemos jornalismo, entretenimento, nós fazemos uma programação voltada para o seu interesse, para levar a melhor informação, para que você possa viver melhor, para que você possa curtir a cidade e buscar socorro onde precisa. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.